Jornal da Mix. Olha só, falando em saúde, a prevenção é sempre o melhor caminho para manter a saúde em dia, né? A gente sempre repete isso aqui. E exames preventivos, claro, ajudam a identificar problemas antes que eles se tornem graves e garantem um tratamento mais eficaz e qualidade de vida. Continuando essa série de entrevistas especiais em alusão ao Dia da Mulher, nós recebemos hoje a médica da família e pós-graduada em nutrologia, a doutora Heloíse Kozinski Peicher, para saber, gente, quais os exames voltados para a saúde feminina que devem ser feitos e com que frequência, né? Qual a idade? Doutora Heloíse está aqui online com a gente, já aparecendo. Bom dia, doutora. Muito obrigada por antecipar um pouquinho a entrevista aqui com a gente. Prazer recebê-la. Bom dia, Gisele. Bom dia, Belmiro. Bom dia aos ouvintes da Mix. Fico muito feliz de estar aqui com vocês para falar desse assunto que eu sou apaixonada, que é prevenção. Ainda mais o assunto da mulher, né? Eu sendo mulher, gosto de atender mulher. Então, eu fico muito feliz aqui de contribuir com esse tema. E é aquilo, né? A prevenção é importantíssima, é muito melhor do que tratar a doença em si. Então, para falar em prevenção, a gente precisa saber de exames. A gente sabe que, conforme a mulher vai crescendo, né? Vão mudando ou a frequência ou o tipo de exame. E aí eu quero saber, doutora, em cada idade tem um específico que não pode faltar? Tem sim, Gisele. Olha só, o que eu costumo trazer para as minhas pacientes eu divido as fases da mulher em 3, tá? Então, a gente tem a juventude, a gente tem a mulher madura e a gente tem o período ali pós-menopausa. E em cada fase, a gente tem exames específicos, né? Então, por exemplo, na juventude é hora de prevenção, tá? Então, a gente tem aquele check-up geral, mas é interessante, então, incentivar o início do preventivo, né? Que hoje, pelo Ministério da Saúde, a recomendação é após os 25 anos. Mas o que eu destaco aqui na juventude é pesquisa de infecção sexualmente transmissível, né? Então, IST. A gente tem aqui na cidade um centro de testagem e aconselhamento, que a gente chama de CTA, localizado ali na Rua Paraíba. Então, se né, por meio de incentivo a paciente quiser saber, né, sobre as infecções sexualmente transmissíveis, ela pode se deslocar até lá e em 20, 30 minutos ela já consegue ter acesso a esses exames, né? Na fase da mulher madura, a gente, além desses, a gente acaba acrescentando outros, né? Então, sempre muito atento à história familiar. Ali, após os 40 anos, a gente pode, então, rastrear câncer de mama, né, por meio da mamografia. História familiar, por exemplo, de câncer coloretal. Então, aos 45 anos, a gente pode estar fazendo uma colonoscopia para rastreio, mas se a história familiar foi positiva e for de um parente próximo, por exemplo, um pai, uma mãe, a gente acaba antecipando esses exames, né, ou antecipando a colonoscopia. É interessante também, né, avaliação de fertilidade, investigação de síndrome dos ovários policísticos por meio, né, de um ultrassom transvaginal, endometriose, dependendo dos sintomas. Então, muda um pouquinho do que aqueles que a gente tinha ali na juventude, né? E no pós-menopausa, né? O pós-menopausa aí a gente mantém, né, mamografia, preventivo, os exames gerais, né, sempre muito atentos ao risco cardiovascular, né, por meio, né, dos exames de colesterol, enfim, perfil metabólico. Mas aqui o que eu destaco, Gisele, é a densitometria óssea, tá? Então, quando a gente fala em saúde da mulher, a gente acaba lembrando muito de mamografia e preventivo. Sim. Mas esquece que tem outros exames, né, que a gente pode fazer. Então, a densitometria óssea pós-menopausa é super importante, porque ali a gente vai conseguir de forma precoce, identificar, por exemplo, uma osteopenia ou uma osteoporose, que ali pode-se fazer, então, suplementação segura, né, ou medicamento, caso seja indicado. Então, são esses, né, diversos exames aí que a gente pode fazer
não só, né, mamografia preventiva, que eu fico muito feliz, né, que temos ótimas campanhas em Sim. relação a isso, mas a saúde da mulher vai muito além, né? É verdade. E além desses exames, doutora Heloíse, que a gente está conversando com a doutora Heloíse Peixer, que é médica da família e pós-graduada em nutrologia, falando dos exames essenciais aí para a saúde da mulher, né, em várias fases. Mas a gente sabe que durante a vida a gente faz vários exames de sangue, né? Seja ou exame de urina, exame de sangue, esses que são do cotidiano para saber como é que tá o nosso organismo. Nesse momento da mulher mais madura, seja de meia idade ou mais velha, né? Existe algo nesses exames que a gente precisa prestar atenção para dizer, olha, aqui é um sinal de que a gente precisa mudar fazer uma suplementação, enfim, algum alerta? Olha, eu nos meus exames de rotina, eu sempre coloco a parte de vitaminas, né, então, Sim. a parte de vitaminas, minerais, o perfil lipídico, né, que é super importante, principalmente, voltado ao que essa paciente tem de comorbidade. Por exemplo, uma paciente que tem pressão alta, que tem diabetes, a gente tem que ter um perfil lipídico, né, que é o colesterol, triglicerídeos, bem controlado, porque isso vai fazer com que ela tenha um menor risco cardiovascular, ou seja, Do ela joelho. vai ter um menor risco de infarto e AVC nos próximos 10 anos, né? Então, se eu fosse pontuar aqui para ti, Gisele, exames interessantes aí para o pós-menopausa, com certeza a parte de vitaminas, minerais, né? E perfil lipídico, assim, bem legal para acompanhar aí, ter uma saúde, né, bem prevenida, vamos se dizer assim. Maravilha. Doutora Heloísa Peixer, obrigada por estar aqui com a gente nessa sexta-feira. A gente fez uma semana especial. Lembrando que lá no UNA vocês estão fazendo justamente essa campanha, né? Para divulgar, para falar sobre esse cuidado com a mulher de várias formas. Como é que o pessoal acessa? No nosso perfil ali do Instagram mesmo, né, a gente vai estar semanalmente liberando vídeos, né, falando sobre isso, né, sobre os exames, sobre autocuidado, né, tudo relacionado aí à saúde da mulher. Então é a arroba Una Saúde e Bem-Estar, e lá a gente vai estar então divulgando aí o nosso trabalho. Maravilha. Doutora Heloísa, obrigada pela gentileza de participar com a gente aqui no Jornal da Mix e que essas dicas ajudem muitas mulheres. Um ótimo fim de semana para você. Obrigada, Gisele, obrigada, Belmiro, e fico à disposição de vocês. Jornal da Mix. Oferecimento. FURB 60 anos. Universidade nota máxima. E Cooper Super. Compre também em minhacoper.com.br. Mix.